Boa tarde. Sentadinhos mesmo, coloque a mão no seu coração. Você já adorou ao Senhor? Talvez você está aqui pensando em alguma coisa na sua casa. Talvez você está aqui pensando que amanhã é segunda, tem um problema para você resolver. Talvez você está aqui tanto desejando um milagre. Mas se você agora pedir para o Espírito Santo falar com você, você homem, você mulher, peça no seu íntimo, fala: Pai, fala comigo, eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, eu peço agora que o Senhor sonde cada coração, cada homem, cada mulher que entrou aqui atribulado, que entrou aqui desesperada, ou aquela pessoa que entrou aqui precisando de uma resposta, de um sinal. Espírito Santo, o Senhor é a nossa resposta, o Senhor é o sinal que nós precisamos. Pai, que haja anjos do Senhor nos quatro cantos dessa igreja, que haja anjos passeando no nosso meio. Pai, que durante a pregação haja curas, haja milagres, haja restauração, que durante a pregação haja anjos, Deus, na casa de cada um, tocando aqueles que ficaram. Deus, que haja, Senhor, o Espírito Santo movendo através de nós neste culto. Senhor, nós te convidamos, seja bem-vindo. Amém? Amém. Nós vamos ler a Bíblia. Eu vou pedir só para você ficar em pé um minutinho. O texto vai ser rápido. Pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 1. E você que pode, se coloque de pé. Nós vamos pregar hoje. Todos os cultos são abençoados. Mas a palavra que você vai receber hoje é uma palavra que você vai entender a mensagem do Evangelho. Se você está aqui há 34 anos como eu, você precisa renovar essa mensagem do Evangelho dentro de você. Se você está aqui faz um ano, Natália, é a primeira vez que eu estou aqui, nós vamos te apresentar a mensagem do Evangelho, a mensagem que restaura, a mensagem que tira o homem da escravidão e leva ele para um lugar para se assentar junto com o Pai. Nós vamos te apresentar um Evangelho libertador, um Evangelho que cura, um Evangelho que salva, um Evangelho que batiza no Espírito Santo e um Evangelho que fala que Jesus vai voltar, amém? Em Gênesis 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã e este foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Amém? Pode se assentar. Como eu estava falando, nós vamos falar um pouco hoje da mensagem do Evangelho. Nós nunca, como cristão, podemos esquecer essa mensagem. Se você, mãe, está querendo uma história para contar para o seu filho quando ele vai dormir, grava essa mensagem, que quando o seu filho for dormir e você contar todos os dias essa mensagem do Evangelho, você vai estar plantando no seu filho coisas que pessoas não plantaram em você. Você vai estar dando oportunidade para sua família viver uma nova história que hoje foi te apresentada. Então, essa vai ser a mensagem do Evangelho. A Bíblia diz assim, que no início criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia fala assim, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso me mostra que Deus sempre existiu, Deus sempre foi Deus. Ele é antes de tudo existir. Ele é o verbo, Ele é o princípio e Ele é o fim. E todas as coisas foram criadas por Deus. Então você imagina Deus criando as coisas. Ele começou a criar
ele disse: haja luz, e houve luz. Pelo poder da palavra, as coisas foram criadas. Haja firmamento, haja separação entre as águas. E ele foi declarando a palavra e foi acontecendo. Depois que Deus preparou toda a terra, depois que ele preparou tudo, e a terra já estava pronta, ele disse que faria o homem. Eu quero que você comece a pensar na grandeza desse Deus. Antes dele trazer o homem à terra, ele pensou em tudo. Ele criou toda uma estrutura para trazer o ser mais importante, chamado homem. Só que quando Deus foi criar o homem, ele não disse: haja o homem. Não, ele foi lá com as próprias mãos, pegou do pó da terra e foi criando o homem dali. Só que quando Deus criou o homem, ele olhou e falou: está faltando alguma coisa. Mas ele disse logo o que ele estava fazendo: eu vou fazer o homem à minha imagem, à minha semelhança, para que nada nessa terra seja comparado com aquilo que Deus mais ama, que é o homem. Você é a imagem de Deus. Quando Deus criou você, ele colocou características especiais em você. Ele desejou você. Você não foi um acidente, você não foi obra do acaso. Talvez você está aqui, pode ter sido fruto de um estupro. Talvez você está aqui, fruto de pais divorciados. E não é sobre a tua história, é sobre o teu propósito. É sobre aquilo que Deus quer fazer através de você. Quando Deus te olhou, quando Deus olhou aquele ser que Ele estava criando, Ele soprou o fôlego de vida. Ele soprou aquilo que o homem precisava para viver. Hoje você pode olhar dentro de você. Você tem o fôlego de vida. O que faz o seu coração bater, o que faz os seus olhos se abrirem, é o fôlego de vida. Deus, Ele pensou em tudo, criou o homem. Quando o homem estava lá, Ele olhou e falou assim: não é bom que o homem viva só. E o que Ele fez? Foi lá, fez uma mulher, fez o melhor para o homem, assim como Ele fez o homem. Ele também fez a mulher, olhou os dois e disse que aquilo era bom, era muito bom. Ali estava começando um princípio de relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar sim com o homem, homem e mulher, mas Deus também criou o homem para se relacionar com ele. Porque se você pegar o primeiro capítulo da Bíblia e você ler o primeiro, o segundo e o terceiro, você vai entender que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que Ele passava toda a tarde, na hora do entardecer, Ele passava toda a tarde para ter comunhão com Adão e com Eva. Será que Deus mudou? Será que o Deus daquela época, será que Ele mudou? A Bíblia diz assim, que tudo passa, tudo vai passar, mas Ele permanece, as palavras dEle permanecem. O que eu quero que você entenda é que Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Não apenas você vir aos cultos e conhecer o Deus do Evangelho quadrangular. Deus quer te convidar, você conhecer um Deus como seu Pai. Conhecer um Deus, você está precisando de uma cura, você vai conhecer Ele como Jeová Rafá. Você está precisando de uma provisão, você vai conhecer Ele como Jeová Jirê. Deus vai se manifestar para você da forma que você precisa, porque Ele é Deus. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe antes mesmo da palavra chegar na sua boca, Ele sabe quais são as suas necessidades. Mas é necessário relacionamento. Como eu disse, você consegue imaginar aquele paraíso, Adão, Eva e o Espírito Santo chegando, conversando com ele, perguntando como que era o dia. Aquilo era algo maravilhoso. Mas embora nós sabemos, que Satanás está aí todo o tempo, Deus havia dito uma palavra:
diz assim: de todas as árvores come livremente de qualquer árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. A palavra de Deus foi clara? Sim? Amém? A palavra de Deus foi clara. Não é para comer, porque o dia que comer, certamente morrerá. Não deixou dúvidas, não deixou sombras, não deixou, não, aqui tá, dá para tirar outro entendimento dessa palavra. Não, era certo. O dia que comesse, morreria. Mas a serpente chegou no meio dessa história. E ela diz assim, a serpente chega e começa a apresentar coisas para Adão e para Eva. E aí ela fala assim: o que Deus disse? Não coma de nenhum dos frutos da árvore. A mulher respondeu no versículo 3:2. Podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio, nem toque nele, do contrário, morrerão. Eva entendeu o recado? Entendeu. Aquilo estava claro para ela. Mas a serpente disse assim: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que do dia que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O engano, ele atua desde que o mundo é mundo. E as estratégias talvez possa ser diferente. Mas Eva, ela foi enganada diante daquilo que ela tinha certeza, que ela iria morrer. Talvez existem coisas na sua vida que você tem certeza que Deus disse para você fazer. Deus disse para você ser um homem de Deus, abandonar as velhas práticas, entregar a sua vida para Ele por completo, se dedicar na obra do Senhor. Mas de repente vem um engano por trás de nós e fica: você tem certeza que é isso mesmo? Você não está se dedicando tempo demais na oração, não? Você não está se dedicando tempo demais nessa igreja? Você tem certeza que é para você continuar nesse grupo da intercessão? Você tem certeza que é para você continuar adorando ao Senhor? Olha a humilhação, olha o que está acontecendo. Satanás sempre vai usar de estratégias, e ele sabe quais são os nossos pontos. Embora o poder de Deus se aperfeiçoe exatamente aí. É por isso que ele gosta de pegar os nossos pontos. Então muitas vezes nós ficamos sendo enganados. Estamos aqui na igreja: será que a minha família um dia vai ser salva? O que a Bíblia diz sobre a tua família? Vai se converter, vai ter uma casa abençoada? Será que um dia eu vou ter isso? O que Deus disse para você? Esquece agora todas as palavras que fica falando na sua mente. Esquece a tribulação do dia a dia, o seu salário, a tribulação do seu casamento, talvez que o seu filho é um usuário, talvez que o seu marido faz coisas que não te agradam, ou a sua esposa. Esquece tudo isso e foque na palavra de Deus, o que Deus disse a teu respeito. Isso tem que estar claro para você. Isso tem que estar muito claro para que o engano não chegue até você e faça você se esquecer das promessas de Deus e o plano perfeito que Ele tem para você. Isso precisa estar claro. Para que quando a serpente chegar e falar assim: você não vai dar em nada, você é um viciado, você é um drogado, você nunca consegue emprego mesmo, o seu salário é sempre ruim. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a palavra de Deus, ela é verdade para mim. Eu sei que a Bíblia vai se cumprir na minha vida. Nós precisamos estar atentos, porque senão o engano vai entrar na sua casa. Senão o engano vai entrar como você, mãe, e você vai perder o domínio dos seus filhos. Você, marido, vai perder o domínio da sua casa. Eu não consigo falar direito com a minha esposa. E de repente você se retrocede, em vez de se colocar numa posição de
do seu lar, se levantar como homem de Deus, levar a sua esposa em oração, levar os seus filhos em oração. Não, deixa a minha esposa, ela ora mais. Não, Deus tem um propósito de sacerdote para cada homem aqui essa noite. E nós não podemos deixar o engano entrar na nossa casa. Quando o engano entra, troca papéis. Mulheres fazem papéis de homem, homens fazem papéis de mulher, filhos não respeitam pais, pais irritam os seus filhos, e fica tudo uma bagunça. O Senhor quer colocar a tua casa em ordem, o Senhor quer restaurar coisas que precisam ser restauradas. Você adolescente, você jovem, o Senhor quer plantar em você o princípio da obediência, para você crescer nos caminhos de Deus e viver coisas maravilhosas em Deus. Mas para isso, você que está aqui, receba essa palavra. Fala, Senhor, eu não quero mais que o engano entre na minha casa. Talvez você está com um diagnóstico, seja de câncer, seja de algum tumor, seja de alguma coisa que está tirando a sua paz. Sim, você deve fazer os seus tratamentos, você deve tomar a sua medicação, mas você precisa declarar que este não é o seu fim. Você precisa declarar que a cura virá, que o tempo de Deus de restauração na sua saúde física virá, e você está pronto para o dia que esse tempo chegar. Para que o engano, além talvez da sua dor física, não te traga depressão. Porque existem muitas pessoas, além de ter uma dor física, está se caindo na depressão. Por quê? Porque vai ficando coagido com tantos problemas. Talvez os problemas da sua casa estão te afundando tanto, que você não consegue mais olhar e ver solução. Você olha para frente, é os seus filhos, é o seu marido, é a casa, é o trabalho, é a sua própria personalidade. Mas chegou a hora de nós olharmos para aquele que tem um plano novo para nós. Para aquele que sabe quem nós somos, ele sabe quem você é. Chegou a hora de você olhar e falar assim, Deus, cumpra este plano em mim. Eu não quero mais ser enganada. Eu quero ser a mulher que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser o homem que o Senhor quer que eu seja. Você agora, voltando para a história, e você levando isso para a tua vida, você consegue imaginar quando Deus chega para visitar Adão e Eva novamente no jardim. Você consegue imaginar o Senhor chamando Eva, Adão, e eles começam a se esconder. Eles começam a ficar com vergonha. Eles começam a querer ir atrás, eles começam a ouvir aquele barulho que antes era motivo de alegria. Aquele barulho virou um peso. Mas o Senhor já sabia de tudo. E o Senhor só estava mostrando para eles o que o pecado faz com o ser humano, o que o pecado faz com o homem. Naquele dia que Eva comeu e Adão morreu, eles não caíram ali mortos fisicamente. Mas o que aconteceu? Esse relacionamento era um relacionamento. O relacionamento entre Deus e o homem foi quebrado. Você consegue imaginar o coração de Deus? Saber que ele tinha que cumprir a palavra dele. Que eles teriam que sair dali. Como um bom, quem é pai, quem é mãe. Quando você fala, se fizer, eu vou pôr de castigo, vai apanhar, vai não sei o quê. De repente ele vai lá e faz. Aí você fica, por que fez? Não é? Porque nós como pais, como mães, é fácil dar o castigo ali, a correção, na verdade, que o filho precisa na hora certa, é fácil? Não é fácil. Você fica com o coração ali, nossa, mas por quê? Eu já tinha falado, agora eu vou ter que cumprir. Deus também é assim. Talvez nós como pais, se não corrigirmos, os nossos filhos vão crescer sem saber limites, sem saber respeito. E nós também, se o Senhor não nos corrigir,
nós vamos crescendo na fé, achando que não há sacrifício de cruz e que nós podemos levar a nossa vida, como diz essa música aí, deixa a vida me levar. Não, nós temos um princípio para seguir, mas não é um princípio duro, é um princípio que traz paz, é um princípio que traz vida, porque é muito melhor você escolher a vida do que você escolher a morte. É muito melhor você escolher obedecer do que você escolher desobedecer. É assim na vida, é assim espiritual, é assim em todo lugar. Mas naquele momento que Adão e Eva perderam o relacionamento com Deus, o Senhor faz uma promessa. Lembra que eu disse? Ele faz tudo e prepara o princípio, prepara a criação. Como o homem foi destituído, como o homem foi desligado de Deus, ele já pensa, eu já sei o que eu preciso fazer para ter este homem que Satanás quis roubar de mim, quis roubar o meu relacionamento deste homem. Ele diz lá em Gênesis 3:15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e dela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus lhe deu uma promessa, que haveria um dia em que haveria um homem nascido de mulher que iria pisar na cabeça da serpente. Você já consegue imaginar quem é este homem? Você já consegue imaginar que promessa é essa? Esta promessa é quando nasce a promessa da graça, a promessa da redenção, a promessa do amor, que é Jesus deixando a sua glória e vindo aqui nesta terra por amor a mim, por amor a você, porque Ele deseja de novo nos religar com Deus. Jesus veio para restaurar esse relacionamento que havia sido quebrado. E há um tempo, eu vou ler aqui. Está aqui em Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que os recebessem a adoção de filhos. Amém. Você consegue imaginar que o Senhor, Ele não consegue viver longe de você? De você, homem, o Senhor quer se relacionar com você. Talvez você nunca teve um relacionamento com o seu pai, e nem muito menos você tem com o seu filho. Mas eu te convido você a se relacionar com seu pai celestial, para você ser curado em todas as partes da sua vida, e você ser um homem igual o nosso pai é. Existem homens aqui que não sabem o que é se relacionar, não consegue demonstrar amor, não consegue demonstrar relacionamento. Deus quer te curar. Deus quer entrar dentro de você, homem, e te restaurar, e fazer você o sacerdote que é para ser da sua casa. E você, mulher, nós como mulheres recebemos a graça de, através de um corpo de uma mulher, receber o Filho de Deus. Nós precisamos entender que o propósito da redenção foi todo planejado. O Senhor planejava como seria todos os dias de Jesus aqui na terra. Ele ensinou como nós deveríamos andar. Ele ensinou como nós deveríamos perdoar. Quando Jesus veio aqui, Ele veio para nos ligar, sim, mas Ele veio para nos ensinar. É assim que é ser um homem de Deus. É assim, é perdoando, é dobrando os joelhos, é dando a outra face, é sendo um homem espiritual, é agindo de maneira correta, é deixando a difamação, é deixando a calúnia, é deixando a fofoca, é deixando o pecado, é deixando tudo que afasta de Deus, e ser alguém que consegue deixar o próprio Deus viver dentro de você, fazer com que aquela vida que foi soprada em você tenha efeito, para que você saiba, é o próprio Deus que habita em mim. Nós falamos dessa promessa. A Bíblia fala de promessa, tem promessa
incondicional, tem promessas incondicional e promessas condicional. Existem aquelas promessas que dizem assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois dali você vai ter algo. Então eu preciso de algo para ter. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu preciso de algo para receber algo. Mas existem promessas que elas são absolutas. E essa promessa que eu disse, que haveria um dia que o Filho do Homem, que nasceria um homem nascido de mulher, ela é uma promessa absoluta. Independe do que o homem faz, isso iria acontecer. A Bíblia também nos diz que existem outras promessas. E é uma outra promessa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em João 14, 1, 4. João 14, 1, 4. Diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e levarei para mim, que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Essa promessa, ela é condicional. Ela não depende se eu estou aqui na igreja, se eu não estou, se eu busco, se eu não busco, se eu dizimo, se eu não dizimo. Essa promessa, ela diz que o plano de salvação, homem, pecado, Jesus veio, nos religou com Cristo, nos ensinou o caminho para seguir, nos ensinou o caminho que vai ao Pai. E depois Ele nos dá uma outra promessa. E a outra promessa, ela é condicional e ela vai acontecer. É a promessa que diz que Ele vai, mas Ele vai preparar um lugar para mim e para você. Ele vai preparar uma morada aonde um dia nós vamos reinar com Cristo. Essa promessa nos mostra que um dia Jesus vai voltar. Além dele se relacionar com você, além dele se relacionar comigo aqui na terra, Ele é um Deus de relacionamento que Ele quer te levar para onde Ele está. Ele quer te levar para as moradas celestiais dele. Lá Ele está preparando a sua casa. Lá Ele está preparando o teu lar. E a Bíblia diz assim, que naquele dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Lá não vai ter dor, lá não vai ter choro. Lá nós vamos nos relacionar com Ele. Você consegue entender que Deus é este que te tirou das trevas e te levou para a glória dEle, para a maravilhosa luz dEle? Você consegue entender que Deus é esse que tirou todos os grilhões das suas mãos, que fez de você, que era um homem sem Deus, um homem tão triste, uma mulher que as pessoas julgavam? Ele te trouxe para um reino celestial e Ele te apresentou um propósito de vida. Você hoje aprenda a viver o propósito de Deus. Você homem, você mulher, coloque isso no seu coração. A promessa, ela ainda está viva, ela ainda vai cumprir, e eu preciso estar todos os dias: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eis aqui o meu coração pronto para te receber. Você está vivendo como aquele que espera a volta de Jesus? E mais uma coisa, você está ansiando a volta de Jesus? Haverá um dia que as trombetas vão tocar. Haverá um dia em que aonde nós estivermos, se você nunca ouviu isso, se você está aqui pela primeira ou segunda vez, esse dia está prestes a acontecer. Nunca se viram tantos sinais dos últimos dias igual nós estamos vivendo hoje. E quando o Senhor vier, Ele vai buscar o povo dEle.
vai buscar aqueles que são os filhos dele. Eu vou estar no meio deste povo. Você vai estar no meio deste povo. Nós vamos reinar com ele. Nós vamos um dia poder cantar o hino da vitória. Olhar para trás e falar, graças a Deus, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena enfrentar as tribulações. Valeu a pena perdoar. Valeu a pena abrir mão do meu ego. Valeu a pena eu abrir mão das coisas que me afastam de Deus. Porque nada se compara à glória daquele lugar, nada se compara ao nosso lar celestial. Eu preciso desejar que Ele volte, porque eu também tenho saudade dEle. Hoje você tem saudade do seu pai? Como está o seu relacionamento com Deus? Você precisa desejá-lo. Você precisa querer ter intimidade com Ele. Você precisa querer, no entardecer, no seu horário, na sua devocional, falar, pai, passa aqui no meu quarto. Talvez existem pessoas aqui que estão precisando falar, Senhor, entra aqui na minha casa. Nós precisamos conversar, nós precisamos se relacionar. Você precisa abrir a tua boca e dizer as dores do seu coração, só para aquele que entende o que você está passando. Você precisa dizer, Senhor, está doendo. Deus, tudo que eu estou vivendo aqui não está fácil, mas eu sei que isso vai passar. Eu sei que existe um lar, eu sei que existe um céu, eu sei que o Senhor vai me buscar. Nós, como eu sempre falo, o nosso mundo não acaba aqui, nós somos cidadão celestial. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos tão preocupados em construir casas, em comprar carro, não que isso não faça parte, mas se preocupe com a tua alma, se preocupe com a sua salvação, se preocupe se seus filhos vão para o céu, se preocupe se o seu marido vai para o céu, se preocupe se você vai para o céu. Coloque a tua casa em ordem, chegue em casa, veja o que está de errado, converse com o seu marido, vamos dizimar. Isso é princípio bíblico. Esses dias eu cheguei no Cristiano, peraí, está acontecendo alguma coisa, vamos dobrar a oferta, vamos fazer isso, aconteceu alguma coisa, é você ter sabedoria de colocar a tua casa em ordem. Você está vendo seus filhos todos saindo, querendo ver coisas do mundo. Pegue eles para perto, apresenta Jesus, conta essa historinha todos os dias. Pode parecer que, nossa, mas é tão repetitivo, mas essa palavra entra no coração, e quando ele estiver velho, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor, porque ele vai saber aonde ele foi plantado, ele vai saber aonde ele está firmado. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem, coloque a tua vida em ordem, viva o novo de Deus. E para finalizar essa mensagem da cruz, você sabe o porquê que Deus mandou o seu Filho morrer no nosso lugar, está preparando uma morada, Ele nos ensinou. Você lembra antes como Deus se relacionava com o homem? Você lembra que havia uma arca? E para se relacionar tinha que entrar um sacerdote, tinha que amarrar uma corda, porque se tivessem pecado, eles puxavam. Você não tinha acesso direto ao Pai, porque nós fomos desligados. Jesus fez tudo isso, nos ligar, sabe, porque Ele quis encurtar o nosso caminho, o nosso relacionamento com Ele. Antes, você tinha todo um procedimento para se chegar a Deus. Hoje, a Bíblia diz, lá em Mateus 6,6, se você quiser se relacionar com o teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que no secreto o Senhor vai falar com você. O processo de redenção, o plano de salvação veio para nos aproximar de Deus. E existe lugar mais perto de relacionamento do que o teu próprio quarto? O nosso Deus é um Deus de intimidade. Ele veio encurtar o caminho e chamar você para um lugar que é possível você se relacionar com Ele. Você homem, você mulher, você jovem, você criança.
aceite que há um quarto na sua casa e o Senhor está te chamando. Vem falar comigo. Vem falar comigo que eu quero te ouvir. Vem se jogar as suas dores em quem pode solucionar o seu problema. Esses dias alguém falou assim: olha, faça isso. Deixa os seus filhos com seu marido, com a sua mulher ou com alguém. Fecha a tua porta. Entra no quarto porque o Senhor vai falar com você. Talvez nós estamos tão atarefados, cheios de coisas, e ali a nossa oração é em qualquer lugar, é de qualquer jeito, mas o Senhor está falando que Ele tem saudade, é do teu quarto. O Senhor tem saudade dos momentos de intimidade, em que as lágrimas falavam mais do que palavras, e a restauração chegava, e dali daquele chão, levantava um novo homem, levantava uma nova mulher, levantava alguém pronto para guerrear, levantava alguém que conseguia olhar toda a situação, e você ia passando em tudo aquilo, e falando: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu dia vai chegar, eu sei que os humilhados serão exaltados, eu sei que o meu Pai não se esquece de mim. Você precisa entender quem você é em Deus. Você é filho e Ele te chama para se relacionar. Quando nós entendermos a nossa identidade, você pode ser um empregado, você pode ser um dono de uma empresa, você pode ser um assalariado, o que você for. Mas você precisa entender a sua identidade. Quando você entende quem você é em Deus, na onde te colocarem, você vai prosperar. Aonde te colocarem, você vai entender que a glória de Deus vai vir através de você. Aonde você colocar as suas mãos, o Senhor vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, a bênção chegará. Você é filho, você tem herança e não tem para onde você correr. Eu sei que alguns aqui de nós já tentamos correr. Tentamos correr, não quero ir mais, eu estou cansado. Eu não aceito mais esse sistema de religião. Eu não estou falando de sistema de religião. Eu estou falando de intimidade com Deus. Eu estou falando de relacionamento que o Senhor quer ter com você. O Senhor quer falar com você. Às vezes vai chegar aqui no culto, essa palavra está sendo direcionada e no seu coração: Senhor, é verdade, o Senhor já tinha falado mesmo para mim me voltar para o meu quarto. Senhor, é verdade, o Senhor já tinha me chamado para relacionamento. Essa palavra vem confirmar aquilo que Deus está falando com você. E você entende o porquê que ela é tão viva? Você entende o porquê que ela é tão eficaz? E você agora, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E eu sei que essa palavra falou com você. Você agora só venha pedir para o Senhor ministrar em você aquilo que Ele tem saudade. Talvez tem pessoas aqui que há muito tempo não dobram o seu joelho na sua casa. Talvez você até esqueceu o propósito de salvação. Você esqueceu que você estava desligado. E hoje o Senhor te ligou. Hoje o Senhor te ligou. Você talvez vai sentir o seu coração bater mais forte. Você vai sentir o Senhor começar a tocar em você. Agora pode se colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Você vai adorar o Senhor desejando a volta dEle. Você vai adorar o Senhor glorificando porque Ele falou com você. Você adora o Senhor porque nós não sabemos quando é a nossa última adoração. Adore ao Senhor porque os dias são maus, mas o Senhor está conosco. Adore ao Senhor para que o espírito do engano não entre na sua casa. Adore ao Senhor para o Senhor te restaurar como homem, para o Senhor te restaurar como mulher. Adore ao Senhor porque é uma promessa, há uma promessa de redenção. O Senhor nos ligou novamente. O Senhor tirou você do pecado e te restaurou. Pois eu sei. Você consegue se lembrar de onde Deus te tirou? Você consegue se lembrar do lamaçal que o Senhor te encontrou?
E hoje Ele transformou a sua vida. Ele tem transformado a sua casa. Ele tem entrado nos lugares escuros. Ele tem trazido alegria na sua mesa. Você não dormia e hoje o Senhor está com você. De olhar